Olá, seja bem-vindo a este programa, o Agora é com Abranches, agora é com você também, né? Sabe por quê? Porque eu quero te fazer algumas perguntas aqui. Você tem filhos adolescentes em casa? Quem já teve sabe o que é preciso enfrentar para ajudar os filhos a passarem por essa fase sem grandes complicações. Quem ainda vai ter, já que as crianças estão ganhando idade, né? É bom ouvir o que a minha convidada tem a dizer. É a Cristina Matias, psicóloga de adolescentes, que vem ajudando os pais a conduzirem com mais confiança e comprometimento a relação com seus filhos, que entram nessa fase aí importante da vida. Cristina, obrigado pela sua presença. Vamos bater um papo bem legal aqui, porque é preciso ter muita criatividade, originalidade, inventividade para atrair a atenção dos adolescentes. Eles estão tão dispersos com a virtualidade das redes sociais que para focar em alguém assim, olho no olho, é preciso ter muita criatividade. Quem é o adolescente? Abranches, eu que agradeço. Uma delícia estar aqui com você. Bom dia aos telespectadores. Olha, eu acredito que educar um adolescente é uma missão tanto recompensadora quanto desafiadora, não é? Mas a vida é um desafio. Bem, o adolescente hoje, ele é como qualquer adolescente de qualquer época. Em todos os momentos. Assim como fomos um dia, Exatamente. os nossos também são. Eu quero contar uma coisa que eu acho bem interessante. Uma vez num congresso, há uns 10 anos atrás, um pesquisador colocou lá os dados de uma pesquisa sobre adolescentes. O quanto que esses adolescentes estavam diferentes, rebeldes, e a plateia, então, concordando com a cabeça, tá? Então, se a gente pensar em 10 anos atrás, 2012, sabe de quando era essa pesquisa? De 1901. Não é interessante? Ou seja, existe uma atemporalidade nesse negócio aí. Com certeza. Coisa que valia lá para o início do século passado, Exatamente. vale para agora. Por quê? O que mudou? A O que tecnologia? mudou? Tudo mudou, né? Até o nosso conhecimento sobre o que acontece com esse adolescente, né? O que acontece com o físico desse adolescente, o que acontece com o emocional desse adolescente, o que acontece com a neurobiologia, né? Então, ao mesmo tempo que algumas coisas nos deixam um pouco sem controle, né? Que é essa questão aí até do acesso às redes sociais, outras coisas nos trazem muito mais controle. A que conclusão esse pesquisador chegou no congresso que você participou? Ele chegou à conclusão de que o adolescente vai ter sempre esse perfil, vai ser sempre visto como difícil e rebelde. E agora, com o advento das questões tecnológicas, a virtualidade das relações, como que o adolescente está cada vez mais preso, conectado com uma rede social, com o celular e às vezes deixando de lado, ele está trocando a relação real, direta, por uma relação virtual. Que risco isso traz para a saúde emocional então, do adolescente? Esse é um problema, Abranches, porque veja, nessa fase o adolescente está aprendendo as habilidades sociais. Não é? Então, aprendendo a lidar com todo tipo de situação. Passou pela fase da infância e está um pouco mais autônomo agora. Por quê? Na fase da infância, os pais estavam ali, né? Sempre na retaguarda, sempre resolvendo os problemas, né? E o adolescente, ele precisa desenvolver essa autonomia, ele precisa desenvolver essa habilidade social. E com o advento da tecnologia, isso ficou mais difícil. Sabe? Por quê? Porque é muito fácil falar com os amigos pelas redes sociais, pelo WhatsApp, né? E aí eu resolvo problemas dessa forma. Eu sou do tempo que para mandar uma carta eu ficava torcendo para a carta não extraviar e chegar lá no prazo certo, que era mais ou menos 15 dias. Agora, 15 segundos ali na rede social, né? Você pega e manda, a pessoa responde às vezes na hora. E você pode perceber o quanto isso causou de ansiedade. Porque se o adolescente não recebe essa resposta imediata, ele já fica ansioso. E aí ele já começa com as distorções de pensamento. Como é que você trabalha na clínica quando recebe um adolescente muito ansioso? Bom, primeiro, como a minha linha de atuação é a cognitivo-comportamental, a gente trabalha bastante a psicoeducação. Ou seja, ensinar para esse adolescente o que é que ele tem, né? Da onde vem isso? Como é que eu posso fazer para lidar com isso?
né? E aí a gente fala de Você dá todas essas ferramentas coisas. para ele poder lidar com isso. Depois da psicoeducação, né, da gente falar para ele o que ele tem, o que é ansiedade. As pessoas não sabem, as pessoas pensam que a ansiedade... Só sofre, mas não sabe como administrar. A ansiedade, ela traz um desconforto físico enorme. Né? Então, o que é que a gente vê? Não tem jeito, as redes sociais estão aí, a tecnologia está aí, a gente precisa lidar com isso. E quando a ansiedade é maior nos pais? Como Olha, é que fica? o que eu vejo Você de aborda maior... também antes os pais? Abordo. Não tem jeito de trabalhar o adolescente sem trabalhar a família, né, Abranches? Não tem jeito, né? Como é que esse pai, como é que essa família trabalha? Como é que é a relação deles no dia a dia? O que é que eles priorizam, né? O que é que eles ensinam? O que é que eles têm como valores? Não é? Então, veja, olha que desafio, né? Você está fazendo parte aí do desenvolvimento da personalidade de um ser humano. Não, é a coisa mais fantástica que existe, sobretudo quando a primeira, a segunda infância já passaram e os pais assistem à entrada daquela que não é mais criança, num mundo novo, da puberdade, a pré-adolescência, depois entra a explosão das energias sexuais. Exatamente, são muitos temas, né? Como é que fica para administrar isso? Você sabe? Ali na conversa. Então, os pais, eles têm muita ansiedade, porque eles me dizem assim, nossa, meu filho era uma criança tão boazinha, tão educado, tão obediente, agora ele está tão diferente. Calma, gente, tudo vai voltar ao normal. Né? Isso faz parte da adolescência, sempre fez. O adolescente ele precisa recuar um pouquinho para formar a própria personalidade, né? Então, se eu puder dar um conselho para os pais, né? Ótimo. Tenham paciência. Você tem um programa inteiro para dar conselho, criatura. Pode ir falando. É mais uma orientação, né? Não, ótimo. E é isso que a gente trabalha na clínica, sabe? Calma, tá tudo bem. Né? Se você... Alguns falam assim, nossa, onde foi que eu errei? Exatamente. Não errou, não. Não, calma. E mesmo que tenha errado, a gente sabe que é normal, né? A gente está ali... É só realinhar, né? Exatamente. A gente pode e deve fazer isso sempre, né? Então, uma orientação bastante importante é que os pais consigam estabelecer esse vínculo com os filhos desde sempre. Né? Então, o adolescente às vezes chega para mim na clínica e fala assim, Cris, mas eu não tenho essa intimidade com os meus pais e eles querem falar comigo sobre isso. Então, vamos prestar atenção, né? Vamos criar intimidade, né? Desde criança. Aliás, daqui a pouquinho, no nosso próximo bloco, eu continuo a conversa com essa psicóloga aqui querida a respeito exatamente dessa quebra de gerações, que muitas vezes atrapalha a relação entre os pais e os filhos. Daqui a pouquinho, até já. Estamos aqui de volta falando sobre essa importantíssima relação entre os pais e os seus filhos que chegaram à fase da adolescência, fase de descoberta, de construção de uma identidade, daquele que não é mais uma criança, mas ainda não é um adulto. Eu estou aqui com a Cristina Matias, psicóloga de adolescentes e que tem muito a nos ajudar a compreender isso daí. Cristina, o que os pais devem fazer para quebrar essa distância entre a geração deles e a geração dos filhos? Às vezes, há dialetos dentro de casa. Os filhos que estão num quarto conversam de um jeito que os pais não entendem. E às vezes eles procuram os terapeutas e falam, meu Deus, eu não estou entendendo qual é a linguagem do meu filho. Isso mesmo. E aí, o que você sugere a esses pais que procuram com essa angústia? Olha, primeiro, eu quero pegar o gancho aí a hora que você fala assim, ele não é mais criança, mas também não é um adulto. Isso é muito importante, porque às vezes os pais também ficam perdidos nisso, né? Então vamos lá, o adolescente ele já tem um corpo de adulto, né? Já tem desejos de adulto, mas realmente ele não é o adulto. Ainda não tem um aparelho psíquico amadurecido para poder administrar isso. Não tem, mas ele também não é mais aquela criancinha que aceitava tudo o que os pais diziam. Naquele momento em que os pais eram figuras muito mais importantes, inquestionáveis. Ou seja, né? há no adolescente, então, um processo de luto pela certeza. perda dos pais da infância. E os pais também, eles sentem muito esse luto. Que o filho pequeno não existe mais. Então, essa é uma das coisas, né? A gente tentar entender que o adolescente está muito confuso também. Em alguns momentos ele se vê criança, em alguns momentos ele se vê mais adulto, né? Então, vamos lá. Vamos pensar que
se essa comunicação ela vem desde sempre, fica muito mais fácil. Mas, mas eu não consegui fazer isso, sei lá qual o motivo, enfim. Ok, né? Nunca é tarde. O que é que a gente tem que estar? A gente tem que estar aberto e disposto, né? E entender que o adolescente vai fazer isso. De qualquer forma, ele vai fazer esse distanciamento. Às vezes é até preciso fazer. Não tem que ele como cresça, formar a né? personalidade dele, né? Não ele tem como. precisa fazer. E isso é extremamente saudável. Porque o que a gente quer? A gente quer criar um adulto, né? Ou desenvolver um adulto que não tenha personalidade, que não tenha as suas próprias vontades, que não questione o mundo? Atenção, senhores pais que estão assistindo aqui esse programa, vocês estão percebendo que aguarde, viu? Se seu filho ainda não fez isso, ele pode se tornar um pouco mais rebelde dentro de casa. Não estão querendo criar um cenário de guerra dentro de casa, não, mas é necessário para a saúde emocional dele que ele se rebele e questione a autoridade dos pais. Lá na frente, depois ele volta, né? Já ouvi você falar a respeito disso, né? Isso. A experiência já te provou isso? Já. A experiência, tanto profissional quanto pessoal, né? Os filhos se afastam e por isso que eu falei no começo que é uma experiência muito recompensadora. Você tem quantos filhos? Eu tenho 2. Dois. Dois adultos Foram já. e voltaram? Foram e voltaram. Né? E é essa alegria e recompensa que a gente tem, né? De saber que passou por dificuldades, mas que conseguiu contribuir para esse adulto tão saudável. A experiência pessoal te dá respaldo para você fazer uma atuação clínica, mas com segurança. Com certeza, né, Abranches? É a coisa da emoção da vida da gente, né? E mesmo na clínica eu vejo isso. Agora, a gente está vendo relações cada vez amorosas, cenário no qual os adolescentes acabam entrando, de uma experiência autoerótica para uma experiência com o outro, com a presença do outro. A gente está vendo relações amorosas hoje em dia cada vez mais líquidas e ao mesmo tempo violentas. Às vezes um não aceitando o fim da relação proposto pelo outro. Os pais devem intervir a partir de que ponto quando perceberem esse cenário dentro de casa, com seus filhos adolescentes? Então, na verdade, né, Abranches, o que a gente teria como ideal era que os pais estivessem sempre presentes, que não fosse necessária essa intervenção só em algum momento, né? E assim, outra coisa que é importante dizer e que eu tenho que fazer, né, os pais terem essa reflexão, né? Como é a sua relação? Né? O que é que você tem dentro de casa? Porque o seu filho vai fazer essa modelagem, né? Ele vai ter os pais. Você está falando da como qualidade modelo. da relação do pai com o seu companheiro ou sua companheira? Né? Existe respeito? Está todo mundo olhando para ver. Não é? Então, pais que se agridem, pais que não têm uma relação respeitosa, que têm um relacionamento abusivo, né? Isso é muito provável que o filho vá copiar. Né? Mas sim, vamos dizer que a relação seja bacana e que mesmo assim esse jovem tenha esse tipo de comportamento. Eu preciso intervir imediatamente em qualquer comportamento que não esteja de acordo com os valores da família. Eu me refiro muitas vezes assim, a menina que acaba se encantando com o rapaz, tudo, e na relação aparece a violência. Qual é a hora que o pai deve intervir? Porque às vezes o jovem bloqueia. Não quero a sua opinião nisso. Mas às vezes essa intervenção pode salvar uma vida, né? Com certeza. Isso, Abranches, é uma coisa que a gente tem um pouco de problema, de dificuldade, né? Porque os pais falam assim comigo, mas quando é que eu posso ser firme ou posso dar o não definitivo? Sempre que você quiser. Sempre que você achar que dentro da sua... pai, como com mãe. certeza, que isso não está de acordo com seus valores. O problema não é dar o não, o problema é como dar este não. Né? Se for de uma maneira autoritarista, né? Sem respeito, esse adolescente não vai acatar. Né? Por isso que eu falo, você pode discordar do seu filho, mas ouça o seu filho, ouça o que ele tem a dizer. Né? Então, vamos pensar nesse caso, né, de uma adolescente aí num relacionamento abusivo. Tem que intervir imediatamente, inclusive proibindo se essa menina corre risco de vida. Quem é o responsável? Quem tem o juízo? Com relação ao uso de drogas, o empenho tem que ser o mesmo? A mesma coisa. Como é que eu sei que o meu filho está usando droga? Os pais me perguntam muito isso. Olha, normalmente esse adolescente vai mudar o comportamento dele. Tá? Isso não é difícil de saber. Aí você pode me dizer que os pais também me falam, mas ele fica só no quarto. Tá errado.
Esse adolescente, ele tem que, de alguma forma, fazer parte ali desse convívio. Só que sabe o que as Convívio adolescentes... familiar. Convívio É familiar. a modelagem de um futuro convívio social. Não é? Só que sabe o que os adolescentes me contam? Que é muito chato conviver com os pais. Opa! Puxa, O que difícil será que tá isso. chato, hein? O que será que tá chato? Porque não está tendo muita leveza, né? Como está todo mundo sempre correndo, na hora do encontro tem que se falar coisas do dia a dia, da responsabilidade, e toda hora isso é chato mesmo, né? Principalmente para o adolescente. Então, a gente tem que engajar em outras conversas. Tem que ter o equilíbrio entre o que é obrigatório e o prazeroso. Exatamente. Encaixar, senão a coisa começa a... Você não pode só perguntar para o seu filho assim, e aí, como é que você foi na prova? E aí, como é que você está indo na escola? Você tem que perguntar, filho, você está bem? Como é que foi o rolê? Quem estava lá? Ah, foi engraçado? Sabe uma coisa que conecta muito os pais, né, com os filhos adolescentes? É contar um pouquinho da sua adolescência. É contar que você também errou. Ele ser contador da sua própria história. Né? Claro! Aliás, eu vou fazer o seguinte, no próximo bloco a gente vai contar um pouquinho dessas histórias aí e ver qual o papel da escola nesse contexto. Até já. Estamos aqui conversando com a Cristina Matias, terapeuta de adolescentes. A questão que eu introduzi já no assunto desde o último bloco foi a questão da escola. Temos aí um parceiro nessa conversa. Temos aí o jovem, o adolescente, os pais. A escola entra nesse processo. De que jeito que essa escola, numa perspectiva bem dinâmica, pode contribuir para que essa relação melhore assim, de uma forma crescente para facilitar a relação dentro de casa? Olha, Branches, antigamente a escola tinha um outro papel, né? Você ia lá na escola, aprendia lá matemática, química, física e voltava para casa, né? Hoje em dia a gente sabe que não é assim. Até porque o adolescente passa muito tempo na escola, não é? Então, a palavra parceria é assim perfeita para descrever o que de melhor pode acontecer. Embora a gente tenha que fazer uma diferenciação aí na questão da educação e da formação, não é? A escola pode contribuir, mas quem vai dar a formação, né, essa coisa do caráter, do que pode, do que não pode, do que eu quero, do que eu espero, são os pais. Né? Então não pode haver essa questão, essa coisa assim de delegar para a escola coisas que os pais deveriam estar fazendo. É uma parceria mesmo. Tem que ser coisas que uma são parceria dos firme. pais, a formação, e coisas que são da escola. Com a certeza. instrução, a educação. Mas essa conversa está cada vez mais intensa porque os atritos de fora da escola repercutem em problemas de ensino-aprendizagem. Com certeza. Tem que ter gente especializada na escola para perceber isso daí. É isso aí. Porque, veja, a gente sabe que está tudo muito relacionado, né? A gente sabe como é que funciona a aprendizagem. Se as minhas emoções não estão boas, eu não vou aprender. E vamos pensar uma coisa, né? Essa fase também é muito difícil, porque, veja, o adolescente está tendo que lidar com tantas coisas e o estudo pode não ter essa motivação para ele nesse momento, não é? Com o que ele está motivado nesse momento? O que é que ele precisa? Ele está motivado em estar com os amigos. Na rede social. Na rede social. Nas relações virtuais. Olha quanta encrenca tem que resolver. Mas pensa uma coisa, né? Mesmo sem redes sociais, em 1901, os adolescentes já eram rebeldes. Com que será que eles eram rebeldes em 1901? Tá vendo? Ou seja, há descobertas próprias da fase da adolescência que contribuem muito com aquilo que é comum. Tanto lá, 100 anos atrás, quanto agora. Exatamente. E o adolescente sempre vai ser assim. Né? Um ponto, por exemplo, é a questão da identidade sexual. Hoje em dia, isso aflorou de um jeito trans, heterossexualidade, bissexualidade. As conversas começaram a chegar logo aos 12, 13, 14 anos, já se fala nisso, o que há pouco tempo só se falava mais tarde. Isso. Mas agora isso já é assunto recorrente entre os próprios jovens. E quando isso aparece na clínica? De que maneira que você aborda o assunto? Olha, Abranches, isso tem aparecido cada vez mais, né? Só de nomenclatura nós temos mais de 50 aí. Né? Então, eu tive até que fazer um programa numa escola, uma palestra sobre isso, né? O que acontece? Isso sempre existiu,
mas é óbvio, não era... Era muito mais velado. Né? Era velado, não podia ser falado, né? Os meus jovens me contam que entre eles isso é muito natural, ninguém questiona, ninguém pergunta se namora menino, se namora menina. O maior conflito mesmo é esse conflito de gerações em que os pais ainda não conseguem entender muito bem. Esse é um assunto complexo, né? Um assunto que a gente precisaria merece de mais um programa só sobre esse assunto. Com certeza. Daqui a pouco a gente vai tratar só desse assunto aqui. É isso mesmo, porque é complexo. O que eu tento fazer, que eu acho que é muito, muito, muito importante, é fazer com que o adolescente também entenda a dificuldade dos pais em entender e aceitar. A quebra das gerações de novo aí, né? Eu não posso trabalhar com adolescente e dizer para ele assim, tá tudo bem, tudo ok, né, e tal. Não, peraí, vamos também trabalhar, como é que estão seus pais nesse momento? Quais eram as expectativas deles, né? Vamos... Por isso que contar a própria história é interessante, como você falou agora há pouco, né? Muito, né? E vamos também deixar esses pais absorverem tudo que está acontecendo, entenderem, né, acontecendo. Por isso que eu falo, a minha orientação é, vá em busca do que está acontecendo hoje. Busque saber, sabe? Até porque está em jogo também uma questão de ansiedade. Você já abordou isso no nosso primeiro bloco. Agora uma outra dica para os pais que eu quero que você deixe aqui. Para os pais ansiosos, limites devem ser propostos? O adolescente pede limites, mesmo com a rebeldia dele? O adolescente não só pede como ele realmente precisa, né? Se a gente falar em termos da neurobiologia, o adolescente não tem ainda a formação total do cérebro para ter, por exemplo, controle inibitório, né? Ou seja, ele não controla muito bem as suas ações, ele não tem planejamento. Então, quando a gente fala assim, mas não é óbvio que o adolescente tenha que saber que ele não pode beber e dirigir? É óbvio, mas... na cabeça dele não é tão óbvio. Por quê? Porque ele não tem esse planejamento. Então, os pais então, o pai devem... precisa. Os pais devem... Eu brinco com os meus emprestar. adolescentes que os pais são o juízo deles. O juízo vocês não deles. têm juízo ainda, vocês vão criar juízo. Emprestado pelos pais para isso. Né? E sabe, Abranches, quando os pais afrouxam muito esse limite, o próprio adolescente se ressente. Sabe o que eles me dizem? Cris, meus pais não se importam comigo. Eles se rebelam, mas eles precisam Eles do querem. não. Então, isso que é difícil, né? O equilíbrio, né? Entre eu ser amigo do meu filho ou ser amiguinho do meu filho. Entre o não absoluto e o não conversado. Né? Então, o que é que pode ser conversado, por exemplo, né? Que também vai ajudar que esse jovem desenvolva a flexibilidade mental que ele também não tem. Um horário de festa, por exemplo, pode ser negociado. Mas... uso de droga nunca pode ser negociado. Isso é inegociável. Inegociável, não é? Óbvio que eu não posso... Relações abusivas, violentas, em que o filho é o agressor, também é inegociável. Não pode aceitar. Nunca. Não pode admitir. É aquilo que a gente estava falando antes, né? E eu ia dizer isso naquela hora, sabe? O pai deve intervir também se ele perceber que o filho não está sendo agressor. Bacana nessa relação. É o violento. Exatamente. É o abusador. E qual dica você dá para os adolescentes estressados? Olha, com os adolescentes, né, como é que a gente costuma trabalhar? A gente costuma trabalhar com a psicoeducação, dizendo para eles o que é que está acontecendo com eles. Primeiro passo. Primeiro passo, sabe? Para que eles não fiquem tão ansiosos com os comportamentos, os desejos, os pensamentos. Né? Então, a gente trabalha muito na clínica assim, olha, vamos tentar entender por que é que você está pensando dessa forma, né? Tem uma coisa que eles têm que saber, que esse estresse vem dessa questão neurobiológica, mas que se eu sei que isso vai me estressar, eu tenho estratégias para lidar com isso. Então, o que é que a gente procura trabalhar com esse adolescente desde o começo e que todos nós deveríamos trabalhar, né? Autoconhecimento. Olha, eu te agradeço imensamente por tudo que você trouxe aqui para nós. Tá aí, ó. Fique atento ao seu filho, cuide bem dele e tenha uma relação muito feliz em família. Um abraço e até o próximo Agora é com Abranches.